Então, novamente, bom dia a todos. Hoje, dia 25 de setembro de 2020, 8 horas e 5 minutos, nós vamos iniciar aí a nossa aula de matemática, né? Estamos fazendo a correção das atividades do plano de estudo tutorado do segundo ano, né? O segundo ano médio regular diurno. E já estamos no volume 4 do nosso PET, tá? Então, nessa semana 2, nós estamos falando sobre as progressões geométricas. Semana passada nós falávamos sobre a progressão aritmética e hoje nós estamos falando sobre a progressão geométrica. Vamos para a página 25. Não, foi 21. Então, aqui, na página 21, hoje nós vamos dar sequência à correção, né? Na aula de ontem, nós fizemos até o exercício 3. E hoje a gente inicia o exercício 4. Aqui. Bom dia, Manuela. Tudo bem? Deixa. Então, ó, nas aulas anteriores, nós estávamos vendo que a progressão aritmética, ela é uma sequência, né? Ela é uma sequência, é um ordenamento numérico que segue uma determinada lógica. Então, nós temos a progressão aritmética e a progressão geométrica. Elas se diferem uma da outra, porque a progressão aritmética, ela está associada à adição, e a progressão geométrica está associada à multiplicação. Ok? Bom dia, Maria Denilma. E progressão geométrica, multiplicação de uma razão. Tá? Então, essa é a principal diferença. Na PA, a progressão aritmética, o termo é obtido somando uma razão ao termo anterior. E na PG, o termo é obtido a partir da multiplicação do termo anterior por uma razão. Observem, ó. Aqui eu tenho a PA. Suponhamos uma PA de razão 3. O primeiro termo seja o zero. Então, ela vai aumentando a cada termo de 3 em 3, ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e por aí vai. Adicionando 3 a 3, ok? Enquanto na PG, na progressão geométrica, se eu tiver uma razão 3 e o primeiro termo, não tem como ser 0, né? Porque se for 0, vai ficar tudo 0. Tem que ser pelo menos 1 o primeiro termo. O que acontece? O termo seguinte, ele vai sendo obtido pelo produto, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 31 e assim sucessivamente. Observem que na PG, o crescimento, ele parece similar ao da PA, né? A gente vai aumentando gradativamente, mas de repente, ele explode, né? Ele vai ficando muito alto, ó. De 81 já passa para 200, para 700, para 2.000, para 6.000. Então, o crescimento da PG, ele é um crescimento mais rápido, tá? Comparado com o da PA. Vimos nas aulas anteriores também que a gente faz a soma dos termos. Então, se eu quiser encontrar a somatória até o sexto termo, eu não preciso elencar cada um deles e depois vir somando. Tem uma fórmula, né? Porque como ela é um padrão, né? Ela tem uma lógica, a gente consegue generalizar uma fórmula única que vai dar a soma de todos os termos da PA. E a mesma coisa acontece para PG, tá? Eu consigo somar, através de uma fórmula, todos esses termos. Então, olhando aqui, por exemplo, para o quarto termo. Aqui eu tenho o quarto termo, 27. PG de razão 3, primeiro termo 3. A somatória até o quarto termo significa que é a somatória disso daqui, ó. 1 mais 3, 4, 4 mais 9, 13, 13 mais 27,
40, tá? Então, isso significa somar até o quarto termo, ou até o termo que você quiser. Só que a gente vai fazer uso de uma fórmula, tá? Uma formulinha que eu até deixei aqui para vocês no solucionário, lá na página 2. Uma parte que se chama formulário. Mas é um formulário como um conjunto de fórmulas. E aí eu tenho o termo geral da PA, a razão da PA, né, que é sempre obtida pela subtração do termo antecessor. Então, pego um termo qualquer e subtraio o termo que vem antes. A soma dos N primeiros termos da PA, o termo geral da PG, que era o que nós estávamos discutindo na aula de ontem, um enésimo termo, né, o termo qualquer, um quinto, sexto, sétimo, aí eu indico a posição desse termo aqui no lugar do N. É obtido a partir do primeiro termo, vezes a razão, né, e a razão da PG é representada pela letra Q, que vem de quociente, elevado, né, a gente tem uma potência, elevado ao antecessor desse termo aqui. Tá? Então, se aqui eu tenho o 7, aqui vai ficar 7 menos 1, que vai dar 6. Sempre que vier essa notação, né, N menos 1 significa antecessor, aquele que vem antes. E aí agora a gente vai ver, também vimos ontem a fórmula da razão da PG, né, como eu disse, é um quociente, ou seja, é o resultado de uma divisão. Eu pego um termo qualquer e divido ele pelo seu antecessor, para encontrar a razão. E a soma dos N primeiros termos de uma PG finita. Tá? Então a gente tem que pensar que para somar uma PG, à medida que ela vai aumentando, eu tenho que parar em determinado momento. Então eu paro no quinto termo, no 10º termo, pode ser até no milésimo termo, se for o caso, mas eu tenho que ter uma parada. Então eu tenho um início e um fim. E aí eu somo os termos que estão dentro nesse conjunto, vamos por assim dizer. Então, ó, a soma desses N primeiros termos é igual ao primeiro termo, que multiplica 1 menos a razão elevado a N. Observem que aqui é a própria razão, né, não é o antecessor. Não, é o próprio N, não é o antecessor, dividido por 1 menos a razão. A gente vai utilizar essa formulinha aí, basicamente, em quase todos os exercícios, tá? Uma aplicação imediata da fórmula. Observem, o SN é a soma dos termos, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e o N é o número de termos. Vamos lá para o nosso exercício. Página 25, que eu falei? Aqui. Vamos resolver aí os exercícios de número 4 do nosso PET. Dúvidas, gente, quanto a essa explicação aí antes de começar o exercício? O chat. Não? Nenhuma dúvida? Então vou seguindo. Então, ó, determine a soma dos 6 primeiros termos da PG, 2, menos 4 e 8. Eu, como sempre, critico aí esse material, né? Tem algumas considerações aí a fazer. Uma delas é o fato de que eu acho, né? Eu acredito que os exercícios devem ser gradativos. A gente tem que começar com um exercício mais simples e ir evoluindo, e ir dificultando aos poucos. Eu, por exemplo, não colocaria como primeiro exercício para tratar de soma de PG, uma PG que tem uma razão negativa, né? Porque isso dá uma dificuldade. Mas já que é o que está posto aí, vamos discutir. O que é essa razão negativa? Observem que quando eu vou obter a razão, eu vou pegar um termo qualquer e dividir pelo antecessor. Né? Então, eu pego esse menos 4 e divido ele pelo termo antecessor, que no caso é 2. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Até deixei aqui, ó. Pego o termo dividido pelo antecessor, menos 4 dividido por 2, menos 2. Quando eu tenho uma razão negativa em uma PG, o que acontece com essa PG? Ela fica com o sinal alternado, tá? 2 e menos 2. Então, observem, a razão é menos 2. O primeiro termo é 2. Vai ficar aqui os termos sempre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Essa sequência ela vai
seguindo até o final, tá? Por quê? Quando eu multiplico, né? Olhem aqui, ó. Eu pego esse 2 e vou multiplicar por menos 2, vai ficar mais, que está aqui, vezes o menos. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Então fica menos 4. Quando eu vier e multiplicar aqui, vocês têm como escrever aqui? Multiplicar aqui por menos 2, fica menos vezes menos, mais 4 vezes 2, 8. Então, o sinal, a razão negativa na PG, faz com que ela fique com o sinal alternado. Se o primeiro termo for negativo, aí fica negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, até o fim, ok? E a somatória desses termos, ela também, quando a gente vai tratar da soma da PG, ela é um pouco diferente, porque, ó, eu estou somando os dois primeiros. Menos 2 mais 4 é 2, né? Então, o que acontece? Vai ficar, ó, 2 com menos 4 é menos 2. Então, ao invés de somar, na verdade, eu estou somando, subtraindo, somando, subtraindo, somando, subtraindo. Tá? Então, fica diferente aqui também na própria somatória. Tá? Não é algo muito... Eu acho um pouco mais delicado, mas é bom vocês olharem. Então, achamos a razão da PG. Agora, é só substituir na fórmula, né? A fórmula da somatória dos N termos. Então, o que eu tenho aqui? Ó, para vocês verem. O primeiro termo é o A1, que vale 2. Aqui. Tá? Outra coisa também que eu mudaria no exercício, né? Eu evitaria usar o mesmo número da razão com o mesmo da sequência, porque isso dá uma dificuldade. Pelo menos nos primeiros casos, eu colocaria outros valores. Então, esse 2 aqui é o 2 do primeiro termo, vezes 1 menos 2 elevado a 6. Tudo isso dividido por 1 menos a razão. Observe que eu estou deixando a razão aqui até de outra cor, né? Para indicar para vocês que é esse menos 2 aqui, ó. É o menos 2 da razão. O que é menos 2 elevado a 6? Isso que a gente tem que pensar em termos de equação. Ela aqui. Ó, menos 2 elevado a 6. Significa que é o menos 2 vezes ele mesmo 6 vezes, tá? E como está dentro do parêntese, aqui, o menos também está elevado, ok? Então eu tenho que fazer menos vezes menos vezes menos 6 vezes. Eu aumento e diminuo essas vezes toda hora, quero que vocês enxerguem, mas... Ó, então é isso. Eita. Então, menos 2 elevado a 6 é menos 2 vezes ele mesmo, como eu disse, 6 vezes. O que eu tenho que fazer? Multiplicar o sinal aqui primeiro, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. É chato, né? Então, aqui fica positivo. Aí eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ok? Então, o mais não precisa a gente colocar, né? Mas observem que toda vez que eu tiver um expoente par, né? 2, 4, 6, 8, que o expoente aqui for par, o resultado sempre vai ser positivo, tá? Então, se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é o mesmo sinal que está aqui. Tá? Então, se for negativo, vai ficar negativo. Se positivo, vai ser positivo. Então, expoente par, sinal positivo. Expoente ímpar é o mesmo sinal da base. Tá? E também a gente pode fazer isso pela calculadora, né? Cadê o trem? Se eu quiser utilizar aí, ó, principalmente 6, que é uma potência grande, a gente não vai fazer isso à mão. Então, só que eu tenho que lembrar de colocar parêntese menos o 2. Fecho o parêntese, elevo a 6. Eu vou ter 64 positivo. Então, continuando aqui a continha.
ficou 64. Aqui embaixo, observem que eu tenho 1 menos menos 2. Então, menos com menos, mais. Tá? Aí, ó, 1 menos 64, menos 63. Então, de 1 eu tiro 64, eu fico devendo 63. 1 mais 2, 3. 2 vezes menos 63, menos 126. Menos 126 dividido por 3, menos 42. Então, a soma aí desses 6 primeiros termos é menos 42. Podemos ver aqui pela fórmula que dá certo, né? Ó, somatória até o sexto termo, menos 42. Se eu somar isso daqui, eu vou obter menos 42. Exercício da letra B. Outra PG um pouco diferente, que ela tem uma característica especial, que é essa daqui, ó. 640, 320, 160. O que está acontecendo? Ela está diminuindo. Ela é uma PG decrescente. Por quê? A razão dela é maior que menos 1 e menor que 1. Ela é 0, alguma coisa. Tá? Sempre vai vir nesse formato. 0, alguma coisa. Então, o que significa? Que ao invés de estar multiplicando, eu estou dividindo. Né? Aqui a gente consegue ver que eu estou dividindo por 2. 640 dividido por 2, 320. 320 por 2, 160. Tá? Se você quiser encontrar essa razão algebricamente, pega um termo e divide pelo antecessor. 320 dividido por 640, simplifica, né, o numerador e o denominador por 320, vai dar 1 sobre 2. Tá? 1 sobre 2 é igual a 0,5. Então, essa razão também acho que não era a hora de colocar uma razão fracionária já na letra B. Eu iria treinar mais a fórmula antes de trabalhar com isso. Mas, vamos lá. Aplicando a fórmula da soma dos primeiros termos da PG. Eu fiz esse exercício de duas formas. Aí você escolhe qual você quer utilizar. Não precisa ver as duas resoluções. Eu coloquei usando a razão fracionária e o outro usando a razão no formato decimal. Esse daqui, na forma fracionária, é melhor. Só que ele é um pouco mais chato, né? Vai ter que relembrar aí as operações envolvendo frações. A gente até chegou a rever isso lá no início do ano, mas tem tanto tempo e às vezes quando não usa acaba esquecendo. Mas, ó, vou substituir os termos. Primeiro termo, 640 vezes 1 menos a razão, que é 1 sobre 2 elevado a n dividido por 1 menos q. Substituindo aqui, ó, o que eu vou ter? Primeiro termo, 640. A razão é a fração, tá? Na forma 1 sobre 2 elevado a 8. O que significa isso daqui? 1 sobre 2 elevado a 8. Significa que é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 8 vezes, né? Então, é trabalhoso o negócio aqui, ó. Essa aqui para vocês, vezes... Qualquer vezes também fica melhor. Mas já entenderam a ideia, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso daqui, tá? Que significa 1 sobre 2 elevado a 8. Na multiplicação de fração, eu faço termo a termo. 1 vezes 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 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Vamos ver quanto que vai dar aqui, que eu não lembro, não. Aí tem que fazer 2 elevado a 8. 256, tá? Então, é um número bem pequenininho, bem pequeno. Pensa, eu pegar um bolo, né? Eu tenho um bolo. Aí eu divido ele em 256 partes. E pego uma parte. É bem, bem pequeno, tá? Então, voltando, 1 elevado a 8, 1 meio elevado a 8, vai ficar 1 sobre 256. Aqui também eu tenho que dividir, ó. 1 menos, dividir não, subtrair. 1 menos 1 meio. Tá? Então, eu tenho 1 inteiro e eu vou tirar metade. A gente sabe que se eu tenho uma parte inteira e eu tiro metade,
sobra a metade. Mas eu vou fazer a forma como resolver a subtração de frações. Então, eu transformo esse número 1 aqui. O que eu transformo, né? Dá uma ideia de mágica que eu estou fazendo. Mas é entender que esse 1, ele é a mesma coisa que 1 sobre 1. Tá? Não faz diferença eu dividir por 1. Aí, eu multiplico os denominadores. Lembra? 1 vezes 2, 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, 1. 2 menos 1, 1 meio. Tá? E a mesma coisa com essa subtração. Ó. Eu coloco esse 1 aqui como fração, fica 1 sobre 1. Multiplico 1 por 256. Viram como fica grande a resolução com fração? 256. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 256 dividido por 1, 256. 256 dividido por 256, 1. Vezes 1, 1. 256 menos 1 é 255. Então, voltando no exemplo do bolo. Pensa que eu peguei um bolo, dividi ele em 256 partes. Eu vou comer 255 pedaços e vou dar um pedaço para você. Então, pensa, eu praticamente vou comer o bolo inteiro. Essa divisão aqui, ó, ela vai dar 0,999. Então, é bem perto de 1, tá? Como resolver agora essa multiplicação de frações? Termo a termo. Então, multiplico 640 por 255, fica 163.200. Depois multiplica o 1 por 256. Cheguei nesse número. Agora aqui eu tenho a divisão de uma fração por outra fração, né? Então eu tenho que dividir essa fração por essa daqui. Como fazer isso? Conserva a primeira, 163.200 dividido por 256, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o 2 está embaixo, passa para cima. Fica assim, ó, 2 sobre 1. Multiplicando esse 163.200 por 2, eu obtenho 326.400. Dividido por 256, eu vou obter aí que a soma dos 8 primeiros termos é 1.275. Tranquilo? Então, se eu somar esses termos aqui, ó, tá lá em cima, eu vou obter, ao final de 8 termos, esse valor. Outra forma de resolver é a forma, usando a razão na forma decimal, tá? Também vai dar muitas casas, mas eu acho que, se você tiver uma calculadora, esse formato aqui ele é mais simples. Ao invés de usar 1 sobre 2, eu vou usar 0,5. Aí eu tenho que fazer, ó, 0,5 elevado a 8. Usa a calculadora. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, 8 vezes. Vai dar esse número aqui, ó, 0,003900625. Então é bem perto de zero, né? 0,003. Quase zero. Depois, eu subtraio esse valor por 1. Tá? Então, de 1, eu tiro isso. Então, transformei aqui, deixei negativo, mais 1. Vai ficar 0,996. Tá? Multiplicando esse valor por 640, que é o que eu estou fazendo aqui, vezes 640, vai dar 637,5. 1 dividido por 1 menos meio, né? 1 menos 0,5 sobra 0,5. R$1 menos 50 centavos, sobra 50 centavos. 637,5 dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, eu obtenho aí 1.275. O mesmo valor, tá? O mesmo valor que a gente obteve no anterior. Só que aqui, ó, a resolução, vocês podem ver, dá quase 2 páginas, né? Ela começa aqui e vai tudo. Essa aqui, a resolução é um pouco menor. Agora, olhem até para essa PG aqui, né? Que a gente vai observar. Depois eu passo para o anterior. Essa PG, ó, 640, 320, 160. O que está acontecendo com os valores aqui?
eles estão diminuindo. Então, ó, 640, passou para 320, passou para 160. Se eu for seguindo essa lógica, se eu for diminuindo, 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 vai chegar uma hora que o termo vai ficar bem pequenininho, não vai? Vou pegar uma folha aqui para mostrar para vocês, ó. Pensem que eu pego uma folha de papel, como é o caso, tem uma folha inteira aqui. Aí eu vou reduzi-la pela metade. Divido ela ao meio, ok? Depois eu divido ao meio de novo. O que está acontecendo com essa área aqui que vocês estão vendo? Ela está diminuindo, né? Diminui ao meio. Depois ao meio. Ok? Depois ao meio de novo. Agora veja que está tendo até um pouco de dificuldade, assim, mas suponhamos que eu não tivesse essa dificuldade para fazer essa divisão, que o papel fosse ficando cada vez menor, ou pegando um pedacinho. Vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que ele vai ficar bem perto de zero. Não vai ser zero, porque sempre vai ter um pedacinho de papel ali, mas ele vai ficar bem perto de zero. Ó, olha aqui pelo Excel, talvez vocês consigam ver. Eu tenho um primeiro termo 640, e a razão, meio, porque está reduzindo pela metade. Então, ó, 640 passou para 320, 160, tá. 10, 5, 2,5, 1,25, pá. Até que chega uma hora, ó, ficando o 18º termo é 0,00. 0,00. Então, aqui ele até já explodiu, né? Ele passou aí para um... Deixa eu ver se consigo aumentar mais aqui o tamanho. Mas observe que ó, são 4 zeros e depois o 7. Então, ela vai reduzindo cada vez mais. Tá? O que isso significa? Que nós temos uma PG, a gente pode dizer, quando a razão dela... Cadê? Aqui mesmo. Quando a razão dela é na forma decimal, é um formato entre -1 e 1, ela vai diminuindo tanto que ela tende a zero. Tá? Esse conteúdo aqui, ó, razão entre -1 e 1, é um conteúdo que geralmente é trabalhado no ensino superior. Não sei por que falou sobre isso aqui nesse PET. Mas ele parte aí, ó, da fórmula da somatória dos termos. Aqui, o que ele fez aqui? Ele multiplicou esse A1 pelo 1, depois o A1 pelo menos Q elevado a N, ficando a distributiva, né? A1 menos A1, 1 vezes QN. Ele separou isso em duas partes. Então, ficou o A1 sobre 1 menos QN, e essa segunda parte aqui, ó, A1 vezes Q, ele jogou para outra fração. Olhando para isso daqui, o que significa? À medida que esse número N, que é a posição do termo, vai aumentando, essa razão vai ficando tão pequenininha, que ela se aproxima de zero. Tá? E aí a gente tem um termo, quando a gente está estudando cálculo no ensino superior, que se chama limite. Né? É uma operação matemática, vamos por assim dizer, o limite. Esse limite, ele usa o termo que o valor tende a algo. Tá? Ele não é zero, mas ele tende a zero, ele se aproxima tão pertinho de zero que dá para a gente falar que ele é zero. Mas ele não é, ele tende. Tá? Então, isso daqui tende a zero, e aí a gente vai somar os termos dessa fração. E dessa PG. Quando eu somo esses termos, essa vai ser a fórmula. Tá? Toda essa falação minha é para te dizer que a soma dos termos de uma PG infinita é essa fórmula que nós vamos utilizar, que é o caso aqui da letra C. Então, ó, eu tenho... Aqui na letra C, a soma dos infinitos termos da PG. Observem que ela está diminuindo, 20, 10, 5. Se ela não estivesse diminuindo, não teria como eu somar, né, gente? Porque aí o número ia ficar cada vez maior, eu não ia conseguir somar. Então, eu obtenho a razão, que é meio, 0,5. Substituindo nessa fórmula aqui, ó, primeiro eu usei a forma fracionária, depois a decimal. Então, ficou 20, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos 1 sobre 2, que é meio. Conserva a primeira, o 20 multiplica pelo inverso da segunda. Eu obtive 40. Usando a forma decimal, 20
sobre 1 menos meio é 20 dividido por 0,5, que dá 40. Então, ó, primeiro termo 20, é a razão meio. Vamos supor que o primeiro termo nosso aqui fosse 20. Então, observe o que está acontecendo. Está diminuindo. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Cada vez mais se aproximando de zero. Olha o que acontece com a somatória. Ó, 20 mais 10, 30. 30 mais 5, 35. 35 mais 2,5, 37,5. Mais 1, 25, 38. Então, está aumentando. À medida que eu somo os termos, ele chega bem perto de 40, ó. 39,9999, tá? Mas não chega em 40, mas ele está bem perto, ok? Então, se eu pensar no infinito, à medida que eu aumento infinitamente, eu me aproximo de 40. É meio viajado isso, mas para quem gosta dessas discussões e vai estudar cálculo, isso é interessante. A soma dos termos dessa PG aqui. 1, 2, 512. Então, a primeira coisa a fazer, descobrir a razão. Divide o termo pelo antecessor. 2 dividido por 1, 2. Essa já é diferente, porque ela é uma PG crescente, né? Ela está aumentando. Aí, aplica a fórmula. Para descobrir o quê? A posição do 512. Então, antes de somar os termos, eu tenho que descobrir, esse 512, ele é o terceiro elemento, ele é o décimo, ele é o nono, eu tenho que descobrir qual é a posição dele, para então eu conseguir somar, né, do 1 até ele. Então, a gente usa a forma que a gente viu na aula de ontem, tá? Substituindo aí, primeiro termo é 1, razão 2, n é menos 1. Eu não sei o valor desse n, é o que eu vou descobrir. Eu sei que o termo vale 512. Então, resolvendo aqui, 502 é igual a 2 elevado a n menos 1. Eu tenho que pensar que número que eu vou elevar a 2 que vai chegar em 512. Tá? E aí a gente pode usar a fatoração. Tá? Eu vou decompondo esse 512 aqui, ó. Lembra que vocês faziam muito isso? Só que a gente usava para outras coisas, não para a equação exponencial. 512 dividido por 2, 256. Dividido por 2, 128. Por 2, 64. Vai reduzindo, vai dividindo, até chegar em 1. Quando eu chego em 1, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 2. Então, significa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, vai resultar em 512. Aí eu posso substituir 512 por 2 elevado a 9. Como eu tenho uma igualdade e as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. 9 é igual a n menos 1. Tá, menos 1, passa para lá, mais 1. N é igual a 10. Tá? Achando a posição 10, que é a posição do 512, eu jogo na forma da somatória, que me diz, primeiro termo vezes o número 1 menos 2 elevado à posição, que é o 10, dividido por 1 menos a razão. 2 elevado a 10, 2 elevado a 10, 1024. 1 menos 1024, menos 1023. Menos 1023 dividido por menos 1, 1023. Então, somando esses termos, razão 2, primeiro termo, 1. Se eu somar, ó, o décimo termo, ele é o 512, como a gente viu. Se eu somar até ele, 1023. Exercício de número 5. O exercício 5 e a 6 são esse exercício é bem parecido com o anterior, né? Qual é a quantidade de elementos da PG finita? 1, 2, 4, sabendo que a soma dos termos é 1023. Exercício idiota. Se eu já usei aqui, ó, é a mesma PG. 1, 2, 4. É a mesma PG. Eu sei que a soma dos termos que dá 1023 é a soma dos 10 primeiros termos. Então aqui eu já sei que a posição do N vai dar 10. Nem preciso ter trabalho. Mas vamos lá. Utilizando a fórmula do somatório, fazendo as devidas substituições. A1 é 1, 2 é a razão, né? Que 2 dividido por 1 é 2, ou 4 dividido por 2 também vai dar 2, elevado a n. Esse n é o que eu quero descobrir. Eu sei que a somatória, o SN, dá 1023.
Resolvendo aqui, ó, deixa isso na forma fracionária, 1023 sobre 1, multiplica por menos 1, fica menos 1023. 1 vezes isso daqui, 1 menos 2 elevado a n. Esse 1 está positivo, passa para lá, negativo. Menos 1023 menos 1, menos 1024. Como eu tenho um menos aqui, ó, eu tenho que sumir com ele daqui. O que eu faço? Eu multiplico os dois lados da minha igualdade, os dois termos, por menos 1. Então aqui fica positivo e aqui positivo. Não altera em nada. Aí eu tenho que pensar qual é o número, né? Para deixar na mesma base. Eu vou decompor esse 1024, dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, e vou chegar que 1024 é igual a 2 elevado a 10, tá? Como eu tenho uma igualdade e as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então eu sei que n é igual a 10. Eu já sabia, né? Já tinha visto isso no exercício anterior. Mas vamos resolver conforme pedem. Esse exercício, de todos os exercícios, esse é o mais interessante, na minha opinião. Exercício de número 6. Uma moça, por aqui, uma moça contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado, as 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro do que ela receberia no dia anterior. Mas a moça recusou o trabalho. Vamos lá, quero ver se tem alguém aí. Participem comigo aqui. Se alguém oferecesse para você trabalhar por 12 dias, pensa, por 12 dias, só que no primeiro dia você vai ganhar R$1 só, você iria? Vocês acham que é uma proposta interessante? Tem alguém aí? Falar comigo? Só repete de novo, não entendi. Ó, eu vou te contratar para trabalhar por 12 dias, Maria Denilma. Só que no primeiro dia eu vou te pagar R$1 só. Eu te pago R$1. No dia seguinte, no segundo dia, eu te pago o dobro do que você recebeu no dia anterior. Então, se você recebeu R$1 no primeiro dia, no outro dia você vai receber R$2. No outro, 4. No outro, 8. Pensa, trabalhar o dia inteiro para ganhar R$8. Depois, no outro dia, 16. Observa o que está acontecendo. Ó. 1, 2, 4, 8, 16. Será que isso seria interessante? Trabalhar nessa situação? Pode dar. Vamos ver. Vamos ver se é interessante. A Manuela colocou um talvez ali, né, Manuela? Talvez. Mas, ó, vamos ver as contas que você vai ver que eu acho que vale a pena. Por 12 dias de trabalho, eu tenho o quê? Uma PG, em que ela está aumentando pelo dobro, né? Eu vou utilizar a fórmula aí da PG, ó. O que me diz a fórmula da PG? Que a somatória é igual ao primeiro vezes 1 menos a razão elevada a n, dividido por 1 menos a razão. Aí eu tenho, substituindo os valores. 12 dias, primeiro dia R$1, 1 menos 2 elevado a 12. Então, significa que é 2 vezes ele mesmo, 12 vezes. Vamos ver quanto que vai dar isso? 2 elevado a 12. 4.096. 4.096. 1 menos 4.096, 4.095. 1 menos 2, menos 1. 4.095 dividido por menos 1, 4.095. E, gente, compensa, olha só. R$4.000, quase R$4.100 para trabalhar só 12 dias, é um valor bom aí. Não dá nem 2 semanas, né? Segunda a sábado, são 6 dias por semana. Mas para ganhar 4.100 é algo a se pensar. Tá? O que nos assusta é o R$1 no primeiro dia, R$2 no segundo. Mas como eu tenho uma PG, uma progressão geométrica, os valores explodem rapidamente. Então chega uma hora que começa a aumentar muito. Imagina se ela trabalhasse mais um dia, 13 dias, deu um problema lá, o patrão vai contratar ela para trabalhar no domingo. Aí ela ia ganhar, ó, o dobro disso daqui. É quase que R$8.200.
Bastante, gente, bastante. É um valor interessante. Então, por isso que eu achei esse exercício legal, porque ele meio que dá uma enganada e ele chama a atenção que a PG amplia rapidamente. Exercício número 7. Também segue a ideia do anterior, né? As entradas de um show de rock foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. No primeiro dia foram vendidas apenas 42 entradas, mas aos poucos o interesse do público aumentou. De modo que, nos demais dias, a venda de entradas foi sempre o dobro do dia anterior. Tá? Então, está dobrando, né? 42, 84, 168 e por aí vai. Do dia anterior. Quantas entradas foram vendidas para esse show? Quantas entradas foram vendidas para o show? E não necessariamente no 10º dia. 42. Primeiro termo, 42. E ela vai dobrando, né? 84, 168, tá? Aumentando. Mas eu quero saber o somatório do 10º dia. Aplicando a fórmula, eu vou ter 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, 1024, já vimos anteriormente. 1024 menos 1, 1023. 1023 vezes 42, 42.966. Tá? Menos 42.000 dividido por menos 1, 42.966. É a letra B, a alternativa correta desse exercício. Esse exercício número 8, ele também é interessante, porque ele fala assim, considere a sequência dos 5 círculos a seguir. Embora isso aqui para mim não é círculo, é circunferência. Né, porque não está colorido aqui dentro, então seria circunferência. Mas tudo bem. O círculo maior, né, o círculo seguinte, o raio dele, a distância do centro até a extremidade, é metade do círculo anterior. Então aqui eu tenho 16, aqui vai ter 8, 4, 2, esse comprimento aqui, do meio até a extremidade. 2 e 1. Qual é, ele pergunta, a soma dos perímetros das circunferências. Então, eu vou calcular, lembrando que perímetro é o contorno, é a borda da circunferência. É isso que ele está pedindo. Depois ele pede a soma da área desses círculos. Lembre-se que perímetro, né, é 2πr, tá? Lembra que eu fazia essa piadinha lá no início do ano? Quantos meninos, quantos rapazes cabem dentro de uma circunferência? Lembra? Lembra disso? Tá, que seja. 2π raio, né? Era 2π raio, que é essa daqui, 2π raio, tá? Raio, 2π raio. Qual é o nome desses meninos, né? Qual é o nome? πr ao quadrado, né? Então é πr1, πr2, mas somar. A perímetro é calculado por 2π raio, 2 vezes π vezes o raio. Logo, a primeira circunferência vai ter como perímetro 32, 2 vezes 16. A segunda, não é metade, que é 16, então ela é 8. A segunda vai ser 16π. A razão, então, é meio. É óbvio que a razão é meio, porque está dividindo por 2, tá? É só fazer a soma aí, utilizando a fórmula da somatória de PG. A1 vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 sobre Q. O primeiro termo é 32π, a razão é meio, fazendo as continhas, vai dar 1 sobre 32, paraná, fica 31 sobre 32, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, aí vocês vão olhando depois com calma que eu tenho a minha hora e ainda quero terminar o exercício. Vai dar 62π, a somatória desses termos aqui. Eu, particularmente, preferiria, ao invés de utilizar a fórmula, elencando os termos, tá? É mais fácil. Aqui mede... Vou voltar. A primeira não é 16, o raio? 16 vezes 2, 32. Só fazendo a metade, Metade 32, 16. Metade 16, 8. Metade 4. Metade 2. E aí soma tudo. 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2, 62. Chegou aí no mesmo resultado, tá? Eu acho assim mais fácil para esse exercício. A área é πr ao quadrado, então é π vezes 16 ao quadrado, que dá 256. Aqui é metade do raio, então passa a ser 8. 8 vezes 8, 64. Gente, segura aí 5 minutinhos só para eu terminar. 256 por 64 vai dar
1/4, ok? Então, a razão aqui ela é um pouco menor. Aplicando a fórmula, eleva, papapá, aquela coiseira, depois vocês acompanham, você vai chegar em 341π. Mas, volto a dizer, outra forma de resolver, 16 ao quadrado, 256. Aqui não é metade do 16? Você põe 8. 8 ao quadrado, 64. Metade de 8, 4. 4 ao quadrado, 16. 2, 4. 1 é o próprio π. Somando tudo, você chega em 341π. Tá? Pode utilizar qual das formas você quer. Por fim, o último exercício diz que, olhando aí a soma dos termos dessa PG, o primeiro termo é 2, o segundo é 2 vezes 3, o terceiro é 2 vezes 3 ao quadrado e por aí vai. Obtém 2.186. Qual é o valor de n? Então, o que eu sei? Eu sei que o primeiro termo vale 2. A razão vale 3, porque eu estou multiplicando, ó, 2 por 3. Depois eu pego esse 2 vezes 3 e multiplico por 3 de novo. Então, a razão é 3. O SN é 2.186. Qual é o valor do N? Qual é a posição desse N? Então, põe S de N, a fórmula, substitui por 2.186. Primeiro termo 2, razão 3. Tá? Substituindo aqui, eu vou ter, coloco isso aqui na forma fracionária, multiplico cruzado, 2.186 vezes menos 2. Dá menos 4.372. 1 vezes isso daqui, dá isso daqui. O 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Esse 1 está somando, né? Eu tiro parênteses, o 1 está somando, passa para cá, subtraindo. Negativo dos dois lados, multiplico por menos 1, fica positivo. Aí eu tenho que decompor o 3, ir dividindo 2.187 até chegar na base 3. Eu vejo que 2.187 é 3 elevado a 7. Então, cadê o negócio? Desce. 3n é igual a 3 elevado a 7. Como as bases são iguais... Gente, o que eu estou fazendo? E até o computador quer parar, já travou. Ô, saco. O n vai dar igual a 3. É porque deu a hora dele, ele não quer trabalhar mais que a hora dele também não. Tá igual vocês aí. Doido para acabar a aula. Ó, terminei. Eu vou mandar a correção para vocês. E aí, o que vai acontecer? Quando o meu computador voltar ao normal, eu vou mandar para vocês a correção já da semana 3 junto. Porque a semana 3 é muito grande. É bem grande a resolução dos exercícios. Eu ainda não passei, a gente ainda não discutiu. Nós vamos discutir na semana que vem. Mas se vocês já quiserem adiantar, eu vou enviar ela. Podem se preparar aí, porque vai o final de semana inteiro copiando, viu? Tem bastante coisa. No mais, meu povo, nossa hora deu. Obrigado pela presença de todos vocês, agradeço a paciência. Desculpa a correria aí, mas é porque os pets realmente estão maiores do que o normal. Bom final de semana, bom descanso. Eu estou correndo para liberar vocês, mas eu continuo aqui, caso alguém queira tirar alguma dúvida, tá? Tchau, até semana que vem. Tchau, até semana que vem.